Oi, gente, tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho de tabela periódica, tá? Mais um pouquinho, né, sobre a tabela periódica. Como eu falei para vocês, a tabela periódica de hoje, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico, ou número de prótons, tá? Que número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Numa tabela periódica, todas as linhas dessa tabela são chamadas de período, todas as colunas dessa tabela são chamadas de grupo ou família, tá? Grupo são números de 1 a 18. Família são os nomes desses grupos, tá? Então, utilizando aqui agora a ideia, tá? Então, o grupo 1, qual é o nome do grupo 1? Metais alcalinos. O nome do grupo 2, metais alcalinos terrosos. Do 3 ao 12 não tem nome, tá? Então, 13, família do boro. 14, carbono. 15, do nitrogênio. 16, não é família do oxigênio, sim, calcogênios. 17, halogênios. E 18 são os gases nobres. Esses aqui são os nomes dessas famílias, tá? Então, ó, família do boro. Por que família do boro? Porque o boro é o primeiro elemento daquela família. Família do carbono, porque o carbono é o primeiro elemento daquela família. Família do nitrogênio, porque o nitrogênio é o primeiro elemento daquela família. Aí calcogênios e halogênios é pela propriedade desses caras. E 18 são os gases nobres, então são todos gasosos e eles são nobres, eles possuem uma característica muito especial que a gente vai ser, que nós vamos tratar sobre isso nas próximas aulas, tá? Então aqui são as famílias. Agora, nós temos aqui a tabela periódica. Utilizando a ideia que eu falei para vocês, ó, todas as colunas, ó, de 1 até a coluna 18 são os grupos, tá? Todas as linhas da tabela periódica, ó, essa primeira linha, da 1 a 7, são os períodos da tabela periódica. Aqui eu tenho dois espaços vazios, tá? Esses dois espaços vazios são essas duas séries de elementos, tá? Então, esse espaço vazio aqui é esse cara aqui, ó, tá? Então, eu pego esse cara aqui, coloco aqui, pego esse cara aqui e coloco aqui. Então, eu pego esses dois, coloco aqui, essa tabela vai ser esticada para o outro lado, tá? Então, isso daqui é a tabela periódica do jeito que eu falei para vocês, dividida por períodos e grupos, tá? Então, eu tenho aqui, esse cara aqui são os lantanídeos e esses caras aqui são os actinídeos, não são famílias do lantanídeo e família do actinídeo, tá? São séries, tá? Então, vou até escrever aqui, ó, séries, tá? Série lantanídeo, série actinídeo, tá? O que significa isso? Eles não são família, porque família é em coluna, ele está em linha, então isso aqui é uma série, é uma característica especial, tá? Porque a maioria desses caras aí são artificiais, a maioria desses caras aí são radioativos, tá? Então, eles são série, tá? É só uma sequência de elementos novos, todos criados, todos os elementos novos descobertos aí há um determinado, há um pouco tempo, tá? Porque como eu falei para vocês atrás, a tabela periódica desse jeito aqui, ela não tem muito tempo, tá? Ela tem pouco tempo, tá? Então vamos lá, gente. Isso aqui é como a tabela periódica se apresenta pra gente, tá? Então, eu falei para vocês também em algumas aulas atrás aí, que essa tabela periódica não é para ser decorada. Hoje em dia a gente não decora mais tabela periódica, tá? A gente faz o quê? A gente sabe utilizar essa tabela periódica. Como que a gente utiliza essa tabela periódica? Localizando elementos na tabela periódica. Nossa, como que eu vou fazer essa localização sem decorar? Tá? Nós vamos fazer essa localização sem decorar utilizando a distribuição eletrônica. Como que nós vamos fazer a localização desses caras aí pela distribuição eletrônica? Vamos lá, isso daqui é simples, tá? Então, antes disso, lembra que eu falei para vocês que a tabela periódica, cada coluna tinha uma certa propriedade física, tá? Então agora, cada coluna, além de ter uma certa propriedade física, essas colunas terão uma certa quantidade de elétrons, uma certa classificação dos elétrons, tá? Então como que a gente vai fazer isso? Vou pegar aqui, ó, com vocês, localização de elementos na tabela periódica. Como que a gente faz a localização de elementos na tabela periódica? Então, ó, primeiro passo, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica.
distribuição eletrônica. Tá? Depois da distribuição eletrônica, o segundo passo é olhar a camada de valência. Tá? O terceiro passo é informar os elétrons na camada de valência. Eu vou deixar abreviado aqui, ó, camada de valência. Tá? O quarto passo é olhar o subnível mais energético. Por último, quinto passo, quantos elétrons tem no subnível mais energético. Com essas informações aqui, tá? Essas informações vai localizar pra gente os elementos na tabela periódica. É como se fosse um joguinho de batalha naval, tá? Então, voltando aqui para a tabela periódica. Com essas informações, a gente precisa localizar essas informações aqui, tá? Então, vamos lá. Essas informações estão na tabela periódica de que jeito, tá? Camada de valência. Quantas camadas nós temos numa distribuição eletrônica, tá? As camadas da distribuição eletrônica são as camadas de K a Q, tá? De nível 1 a nível 7. Então, ó, camadas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando a gente fala de camada de valência, aqui, ó, qual é a camada de valência ou nível de valência? São esses períodos da tabela periódica. Quando nós estamos falando de subnível mais energético, aqui, ó, subnível mais energético, tá? Nós temos que olhar os grupos da tabela periódica, tá? Mas grupos aqui tá meio estranho, mas vamos colocar aqui para vocês. Este primeiro grupo aqui, ó, todos eles vão terminar a distribuição eletrônica em S1, tá? Esse segundo, ó, vão terminar em S2. Aí eu vou pular tudo isso daqui. Vou vir aqui para o 13. Por que para o 13? Porque são os elementos que possuem família primeiro. Então aqui sempre vai terminar em P1, aqui vai terminar em P2, P3, P4, P5 e P6. Tá? Aí vamos voltar agora para daqui, esses de 3 a 12. Então aqui são os elementos que terminam em D. Tá? Então de D1 até D10, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10, tá? E esses caras aqui de baixo são os caras que terminam em F, com exceção dos dois últimos de lá. Que lembra que eu falei para vocês que esses dois elementos aqui são esses dois daqui? Então aqui termina também em D1. Então aqui vai em F de 1 até F14, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13 e F14. Com essas informações aqui, eu consigo falar para vocês aqui o que são os elementos representativos de transição, tá? Elementos representativos são os elementos que possuem família, ou seja, que possuem nome na família. Então, quem são os que possuem nome? Ó, o grupo 1, 2, 13 a 18, tá? Esses elementos representativos são os elementos que terminam a distribuição eletrônica, subnível mais energético, ó, vou colocar aqui subnível mais energético, tem que ser S ou P, tá? Então esses são os elementos representativos, tá? Elementos de transição normal e interna. Elementos de transição normal, esses caras aqui de cima. Elementos de transição interna, esses caras aqui de baixo. Então os elementos que não possuem família, ou seja, os que terminam a distribuição eletrônica, ó, subnível mais energético, tá? Tem que ser o subnível D ou o subnível F, tá? Então vamos lá, fazer a distribuição eletrônica de alguns elementos para a gente localizar esses elementos na tabela periódica, tá? Então, por exemplo, ó, o elemento X de número atômico
Vamos colocar aqui o número atômico desse elemento, número atômico 12. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro ponto, distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, tá? Então, ó, qual é a camada de valência aqui, ó? Então, vamos colocar aqui, ó, camada de valência. Qual é a camada de valência? KL, camada M, nível de valência, ó, nível 3. Subnível mais energético, ó, distribuição eletrônica a gente fez assim, ó. Qual é o subnível mais energético? Ó, subnível mais energético é o 3s. E os elétrons? Então a gente vai colocar aqui, ó, elétrons no subnível mais energético, 2. Então, vou juntar essas duas informações aqui, ó. Ele é 3s e 2, tá? E camada de valência 3. Então, ó, como que eu vou fazer isso daqui? Então, ó, camada de valência é o número aqui, é o período, ó, 1, 2, 3. Então, ó, camada de valência indica pra gente que ele está no nível 3. Então, ele está em qualquer lugar nessa linha aqui, ó. Qualquer lugar aqui. Só que ele termina em S2. Então, ó, S1, S2. Então, o elemento X é esse cara aqui na tabela periódica, tá? Esse cara aqui, ó, tá no grupo 2. Grupo 2 tem nome de família? Tem. Metais alcalinos terrosos. Então, esse cara aqui, ele é um elemento representativo, tá? Vamos fazer um outro elemento aí. Eu vou colocar o elemento Y, ó, de número atômico 26, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é distribuição eletrônica. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Tá? Então vamos lá, ó. Camada de valência. Qual que é a camada de valência? Ó, KLMN. Então camada N. Ou nível de valência, nível 4. Tá? Então, ó, voltando na informação, ó, deixa eu colocar aqui 4, 5, 6 e 7. Então, aquele elemento que ele está no nível 4 ou na camada N, tá? Então ele vai estar neste período da tabela periódica, em algum lugar nesse período. Tá? Então agora aqui, ó, subnível mais energético com elétrons, tá? Qual é o subnível mais energético, ó? 3D. Então ele está no 3D6. Então, ó, D6. Aqui, ó, D6. Então ele está nesta coluna e nesta aqui. Então esse elemento Y é este cara aqui, tá? Então ele está nesta linha, neste período da tabela, que é a camada de valência, e depois o período, o grupo que ele está, que pela terminação na distribuição eletrônica que ele fez, tá? Mais um elemento qualquer aí, tá? Vou pegar um elemento mais do lado de lá, então vou pegar um elemento aqui, ó, vou fazer um último elemento, o elemento Z, tá? O elemento Z, esse elemento Z, eu vou colocar aí que ele tem número atômico 16, tá? Número atômico 16. Então, como que a gente faz isso? Primeiro passo, distribuição eletrônica, ó. Distribuição eletrônica, tá? Distribuição eletrônica, então fica, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Então, ó, camada de valência, aqui, ó. Subnível mais energético, aqui. Então, camada de valência, 3, tá? Subnível mais energético é 3p4 já com os seus elétrons, tá? Então, ó, vamos lá. Camada de valência 3, então ele está nesta linha aqui da tabela periódica. E ele termina em P4, então ele está na linha 3, na coluna do P4. Então esse elemento Z, ele está neste lugarzinho aqui, tá? Então, gente, é por isso que eu falei para vocês, tabela periódica não se decora, tabela periódica se sabe utilizar, tá? Como a tabela periódica é em sequencial de número atômico, então aqui é o número 1, aqui é o 118, então é desse jeito que nós fazemos a localização de elementos na tabela periódica, tá? Voltando lá embaixo, então, pra gente colocar mais uma informaçãozinha nos representativos e no de transição, tá? Que eu falei para vocês, ó, representativo são os elementos que têm família que terminam em S ou P. Transição não tem família
em D ou F. Então, mais uma informaçãozinha aqui dos elementos representativos. O subnível mais energético está na camada de valência. Então, ó, subnível mais energético está na camada de valência. Tá? Isso para os representativos. Tá? Os elementos de transição, não. O subnível mais energético não está na camada de valência. Tá? Então, ó, lembrando, olhando aqui, ó, camada de valência desse cara aqui, ó, esse cara aqui, 3S, camada 3, tá? Subnível mais energético, tá na camada de valência. Aqui, ó, esse cara aqui, subnível mais energético, está na camada de valência. Aqui, esse cara do Y aqui, ó, o subnível mais energético, não está na camada de valência. Então, esse cara aqui é um elemento de transição, esse cara aqui é um elemento representativo, esse cara aqui também é um elemento representativo, tá? Como ele terminou em D, é um de transição interna normal. Como ele está, se ele terminasse em F, seria um elemento de transição interna. Então, todos os que terminarem aqui, ó, transição interna, todos que estão neste meio aqui, ó, se eu fizer um traço aqui e fizer um traço aqui, ó, tá? Aqui representativo, transição normal e todos aqui, tirando, vou por um tracinho aqui também, ó, aqui transição interna, aqui elemento de transição normal. Bom, gente, a localização de elementos na tabela periódica a gente finaliza por aqui, tá? Valeu, gente, até a próxima.